Em outubro de 2018, o lançamento do jogo Assassin's Creed Odyssey. Para quem não conhece, Assassin's Creed é uma franquia de jogo de videogame que, entre outros detalhes, se destaca pelo uso de personagens históricos reais, ambientação, trilha sonora, passagens históricas reais, chamando a atenção de games, nerds, arquitetos, designers e apaixonados por história, que é o meu caso, e é o assunto principal desse vídeo. Desde o lançamento do primeiro jogo em 2007, nós já passamos pela Terceira Cruzada, pela Renascença em Florença, pela Revolução Francesa, pela Guerra Franco-Indígena, ou Guerra de 7 Anos, pela Revolução Americana, pela Era de Ouro da Pirataria, Revolução Industrial, Egito de Cleópatra e agora a Era de Ouro da Grécia e a Guerra do Peloponeso em 431 a.C. Um dos detalhes que eu destaco na introdução do vídeo é o cuidado que a Ubisoft, que é proprietária da franquia, tem na construção dos cenários históricos. Em Assassin's Creed Odyssey não poderia ser diferente. Eu vou deixar na descrição um vídeo chamado Tour of Athens, ou Tour sobre Atenas, que vai mostrar um pouco disso que eu estou falando, desde os detalhes arquitetônicos até a trilha sonora, que foi composta por Joey Hanson e Alexis Smith, os mesmos de Horizon Zero Dawn, e assim como o Jasper Kidd, esperamos que sejam tocados nas grandes filarmônicas ao redor do mundo, é só esperar. Eu destaquei algumas partes do vídeo que me chamaram a atenção e vou comentar um pouco sobre elas. A primeira delas é a Agro, ou a praça. Imagino que na sexta-feira havia um discurso político, no sábado uma feira comercial, no domingo era fechada para jogos, e esse modelo é bastante utilizado ainda hoje no Brasil. E muitos historiadores dizem que a democracia ela começou ali, foi ali que houve as primeiras discussões a respeito do modelo democrático. O segundo que é o Areópagos, que era o tribunal. As pinturas nos vasos, que foi uma grande inovação, que nessa época era utilizado apenas como embalagem, não tinha um valor comercial, e eles descobriram uma nova técnica de pintura e começaram a retratar suas histórias nesses vasos, o que chamou a atenção de diversos povos e, consequentemente, aumentou o valor desses vasos. A arte com mármore, que também era uma referência na Grécia Antiga, a religião, que era composta por diversos deuses, dentre eles Atena, que é representada pelo Parthenon, e Poseidon, que é representado pelo Erechtheion, que aqui na figura é mostrado apenas as cariátides, que são aquelas mulheres que seguram o teto com a cabeça. A cultura representada pelo teatro do deus Dionísio, que é o deus do vinho e do teatro. Bom, eu tentei resumir 1300 anos da Grécia, destacando alguns fatos interessantes que podem estar dentro do jogo, e eu plotei eles aqui nessa timeline, extraindo esses dados de livros de história e documentários ao redor do mundo. Iniciamos em 1300 a.C. com os micênicos e o surgimento da mitologia grega, iniciado um pouquinho antes na ilha de Creta com os minoicos. E o destaque fica para a construção do Portal do Leão, que os gregos acreditavam que eram construídos pelos Ciclopes, e também o Tesouro de Atreu, ou a Tumba de Agamenon. Eu vou colocar aqui no mapa mais ou menos onde vai estar. Bom, eu digo mais ou menos porque o mapa está bem pequeno. Bom, logo em seguida vem a Guerra de Troia, descrita por Homero em Ilíada, e também o início da Era da Escuridão grega, marcada pelo colapso econômico mundial, um fluxo migratório muito grande. Os gregos pararam de utilizar o alfabeto nesse período, conhecido também como reconstrução da sociedade grega, que vai de 1200 a 800 a.C. Bom, saltando agora para 800 a.C., que foi a criação do alfabeto grego como ele é conhecido hoje, e também o reconhecimento por parte da sociedade do oráculo de Delfos como um símbolo religioso. Ele já existia há mais tempo, mas não tinha tanta significância. Eu coloquei ali no mapa também. Em 776, os primeiros Jogos Olímpicos, que participavam somente homens, que eram besuntados com óleo e também nus. Em 700 a.C., a publicação escrita de Ilíada e Odisseia de Homero. Em 550 a.C., a construção do aqueduto de Opalinos, que um fato interessante é que ele tem 1036 metros dentro de uma montanha. Imagina eu cavar de um lado da montanha e do outro e se encontrar no meio. Esse foi um grande feito de engenharia e eu acredito que deve estar no jogo também. 508 a.C., o nascimento da democracia com Clístenes, tinha sido expulso da Grécia. Com a Revolução ele retorna, desenvolve esse modelo que é utilizado até o final da Segunda Guerra do Peloponeso, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Entre 500 e 400 eu fiz uma quebra aí, pode notar por essa faixa mais escura, que é apenas 100 anos. Eu tinha colocado 100 em escala bem menores ali, mas como aconteceu muita coisa nesse intervalo, eu separei. Os
Os primeiros acontecimentos foram as Guerras Médicas, em resumo era a Pérsia contra a Grécia. Eu destaquei 3, a Batalha de Maratona, Termópilas e Salamis e a Batalha de Plateia. A primeira batalha das Guerras Médicas foi a Batalha de Maratona em 490 a.C., bastante conhecida por Fidípides, que percorreu mais de 250 quilômetros de Maratona até Esparta pedir ajuda, de Esparta de volta para Maratona e de Maratona até Atenas para avisar sobre a vitória, chegando a morrer de cansaço no final. Bom, em 480 a.C. ocorre a segunda Batalha das Guerras Médicas, e ela acontece simultaneamente em 2 lugares diferentes. A primeira dela é a Batalha de Termópilas, bastante conhecida pelo filme 300 de Hollywood, liderada pelo rei Leônidas de Esparta, e do outro lado a Batalha de Salamis ou de Salamina, liderada pelo Temístocles, estrategista, o qual saiu vitorioso nessa batalha. Bom, eu vou tentar representar pelo mapa o ataque dos persas pelo Estreito de Salamis, que foi por aqui, e também o ataque persa pelo Estreito de Termópilas, onde Leônidas e seu exército conseguiu segurar durante 3 dias o exército persa, dando um tempo maior de preparação para a marinha ateniense, mas sem impedir que os persas conseguissem passar até Atenas e colocar fogo na cidade. Além da estratégia de Temístocles, a marinha ateniense tinha uma arma letal em forma de embarcação conhecida como trireme, que derrotou o exército persa mesmo com grande desvantagem numérica. Em 479 a.C. houve a Batalha de Plateia, a última batalha da Guerra Médica que manteve a liberdade do povo grego do Império Persa. Em 460 a.C., já livre da Pérsia, inicia-se conflitos menores, conflitos pequenos, conhecidos como Primeira Guerra do Peloponeso. Em 447 a 432, a construção do Partenon, símbolo máximo da Grécia e da democracia, e eu coloquei uma estrelinha verde ali porque eu vou falar um pouco sobre o arquiteto e também sobre o escultor um pouquinho mais lá na frente. E enfim, a Segunda Guerra do Peloponeso, 431 a 404 a.C., que é o período, que vai se passar o jogo Assassin's Creed Odyssey. Aí as pessoas perguntam, mas a gente não vai jogar com o Leônidas dos 300? Eu acredito que sim, do mesmo formato que a gente, não sei se vocês se lembram lá no Unity, que a gente estava na Revolução Francesa, mas houve um erro no Animus e a gente caiu lá na ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial em Paris. Então eu acredito que vai ser dessa forma, ou vai iniciar o jogo com a Batalha de Termópilas e depois saltar um pouco lá na frente. Eu acredito que seja assim, tendo algumas opções como essas, pois as épocas são diferentes. Olhando agora os personagens reais nesse período de conflito, a gente tem do lado de Atenas, Péricles, atribuído a ele o desenvolvimento econômico e cultural nesse período de Atenas, Cleon, que era o populista, Nícias, que era o aristocrata, Alcibíades, que era o aventureiro, e nesse período é marcado pela era de ouro da Grécia, com desenvolvimento econômico, desenvolvimento militar de defesa contra Remes, artes, ciência, tecnologia e filosofia. Do lado de Esparta, nós temos Arquidamo, que era um grande estrategista político responsável pelas alianças, morreu quase na mesma época que Péricles. Pleistoanax, que era o corrupto, Brásidas, que também era um grande estrategista militar, e Lisander, que eu acredito que esteja no jogo, que foi com ele que Esparta venceu a Guerra do Peloponeso. E quais são as causas do conflito? Basicamente, divergências político-econômicas, tendo Atenas uma democracia com economia de mercado voltada para exportação, importação e comércio de produtos, e Esparta, uma oligarquia liderada por 2 reis, onde o consumo dos produtos era baseado naquilo que era produzido internamente. Um fato interessante é que, mesmo em período de conflito, em 421 a.C., iniciou-se a obra do Erecteion, uma obra dedicada à deusa Atena e Poseidon, que fica ao lado do Parthenon, e representada aqui pela Cariátide, que é uma peça que influencia bastante construções ao redor do mundo, que pode ser vista na Alemanha, Viena, Estados Unidos, Canadá, México e em outros países. Bom, como todos nós sabemos, Esparta venceu a Guerra do Peloponeso em 404 a.C., é o fim temporário da democracia em Atenas. Bom, e por que a Guerra do Peloponeso é tão importante? Por que essas pessoas estudam tanto a Guerra do Peloponeso? Bom, várias informações são extraídas. Uma delas é a fragilidade causada pela divisão da República, as tensões sociais que tornaram alvo fácil para os conquistadores, como Filipe II da Macedônia, estratégias políticas e militares, mais positivo para Esparta do que para Atenas, entre outros. Bom, saltando um pouquinho mais à frente, em 338 a.C., Filipe II da Macedônia conquista e unifica a Grécia. Em 336 ele morre e assume o trono Alexandre o Grande. Em uma velocidade espantosa, Alexandre o Grande mantém a estabilidade na Grécia,
conquista a Ásia Menor, a Pérsia, a Índia e o Egito, entre outros países. Em 323 a.C. morre Alexandre o Grande na Babilônia, vítima de malária, deixando um legado que a cultura grega ao redor do mundo, conhecida como período helenístico e presente no mundo até hoje. Com a morte de Alexandre o Grande, o império se divide e no Egito se forma um período ptolomaico, que a gente vem a conhecer ali em 47, o finalzinho dele, em 47 a.C., né, que é a era de Cleópatra, que está no jogo Assassin's Creed Origins. Eu coloquei aqui alguns personagens históricos que eu sei que vai aparecer no jogo, como Sócrates, o filósofo, Hipócrates, o pai da medicina, Aspásia, a conselheira, Leônidas, o líder guerreiro de Esparta, e Péricles, o líder da Era de Ouro de Atenas. Um pouco mais para baixo coloquei filósofos e cientistas na timeline e a época que eles viveram. Então a gente vê pela linha verde aqui o nascimento da ciência e tecnologia com Tales de Mileto. Um pouco mais para frente Pitágoras, Sócrates e Arquimedes. E aqui nas estrelinhas eu destaquei os arquitetos e escultores apresentados nas obras da timeline e a época que eles viveram, com destaque para Fídias, Calícrates, Ectino e Mnésicles. E tem uma curiosidade em relação a Fídias, que é para quem gosta de um número áureo, regra de ouro, Fibonacci, vale a pena dar uma olhadinha em Fídias e Pitágoras nesse período, que foi de onde surgiu esse conceito, foi empregado em várias obras ao redor de Atenas. Um pouco mais abaixo coloquei alguns personagens mitológicos que podem aparecer no jogo, como Ulisses, Hércules e Medusa, mas olhando o gameplays, eu já vi que tem muitos personagens no mapa também. Eu vi um mapa, um pedaço da ilha de Creta ali com o Minotauro. Eu acho que vai ter muita coisa legal, muito personagem mitológico também. Eu acho que vai estar bem bacana. Do lado esquerdo eu coloquei um mapa da Grécia. Eu acredito que no jogo vai estar bem parecido, mas com a ilha de Creta também, que não coube aqui. Eu coloquei algumas legendas ali, com amarelo a Liga de Delos, Liga do Peloponeso em vermelho, os Neutros em azul e a Macedônia lá em cima. Eu poderia estar colocando a Pérsia também como vermelho, porque como Esparta não tinha marinha, a Pérsia auxiliou enviando embarcações e ajudando na construção, permitindo que Lisander pudesse finalizar, pudesse acabar com a Guerra do Peloponeso. O que me levou a pensar que esse jogo se trata da origem dos Templários, uma vez que Esparta ganhou a Guerra do Peloponeso. Mas logo depois eles disseram que você pode escolher o lado que você quer defender, então eu não sei se trata exatamente de um jogo sobre os Templários. Bom, eu vou deixar aqui algumas referências para quem tiver interesse em pesquisar um pouco mais. A Enciclopédia Britânica, que é riquíssima em conteúdo, bem legal. A GréciaAntiga.org, que eu achei muito bacana, principalmente em relação ao alfabeto, material todo em português. O livro Grécia Antiga, de Sarah Pomeroy, eu acho muito legal a abordagem da Sarah em relação a não só a Grécia Antiga, mas o Egito Antigo, o papel da mulher dentro desse contexto. Eu acho que fica muito evidente, sem aquela coisa de viés. Eu acho muito bacana mesmo no trabalho dela. Museu Britânico Online, onde você pode encontrar várias peças da Grécia, como os frisos do Parthenon, por exemplo, que eu achei muito legal. Um documentário da National Geographic em pbs.org, são 3 documentários de 50 minutos cada, chama The Greeks, que é bem legal. Vai estar todo em inglês, mas eu não sei, talvez já tenha alguma coisa em português também. O Wikipedia, que eu acho bem legal, que eu chamo de gatilho para você iniciar sua pesquisa, que ali vai ter um resumo, mas nas referências bibliográficas vai ter muita coisa interessante que você pode se aprofundar. O vídeo tour sobre Atenas, que eu vou deixar na descrição do vídeo. A parte de áudio, parte visual, nota 10, ficou excelente. E o vídeo Lionsgate, da Khan Academy, que ele fala um pouco sobre o Portal do Leão de uma forma que eu nunca vi. É maravilhoso o trabalho desse cara, eu acho que vale a pena. Se você gosta, vale muito a pena você ver. É isso aí, eu tentei resumir 1.300 anos de Grécia, não é uma tarefa fácil, tem muita coisa legal. Agradeço demais a minha querida amiga Sheila Bach pela ajuda, pelas observações na timeline, pelos detalhes, e me ajudou demais. Um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado, não deixe de avaliar, se possível comentar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.